Bem, pessoal, o vídeo cortou no final do exemplo aqui, né? Tanto o exemplo que eu dei quando o carro roda, né? Ou quando ele não roda, que eu mantenho aqui meus 7, né, de andado, no final do turno, que eu vou fazer? Eu vou descartar da minha mão, né? Quantas cartas eu tiver desse tipo aqui na minha mão, né? Fora as que eu joguei, eu posso descartar quantas desse tipo eu quiser aqui no descarte. Nessa hora eu só não posso descartar cartas de melhoria, cartas de imprevisibilidade e de motor. Esses 3 tipos, se tiver na minha mão, eu não posso descartar, eu tenho que manter. Fora esses 3 tipos, as cartas que tiver na minha mão do tipo velocímetro, eu posso descartar quantas eu quiser aqui no descarte. E no final eu vou, depois disso, né? Aqui é o descarte, né? Essa etapa aqui, etapa 8. Na etapa 9 eu vou repor a minha mão aqui do deck de saque até o limite de 7. Eu tenho uma mão de 7 que vai ser o meu próximo turno. Só um detalhe que eu passei batido na primeira parte do vídeo é que essa carta aqui, ela tem esses ícones que tem que ser resolvidos, né? Eu resolvi esse aqui, que é quando eu expliquei resfriamento, né? Porém, esses 2 ícones aqui, porque a gente resolve todos, né? Esse ícone primeiro aqui, dessa mãozinha, significa que eu posso jogar essa carta não obedecendo a marcha que eu tô, vamos supor, eu tô na marcha 2 aqui, ela poderia ser uma terceira carta jogada na etapa 5, tá? É um elemento surpresa, vamos dizer assim. Eu posso ter jogado, por exemplo, no começo do turno, né? Se eu estou na marcha 2, eu poderia jogar essas cartas aqui. E na etapa 5, que é essa aqui, que tem o resfriamento e tudo, eu simplesmente jogaria essa aqui para andar mais como uma terceira carta. E quando eu jogo essa carta, eu vou ter o resfriamento aqui, mas eu também tenho que aquecer meu motor obrigatoriamente em uma carta, que, como a gente já viu, é tirar uma carta aqui do motor para o descarte, tá? Só que isso aqui a gente resolve, a gente vai fazer isso aqui, tá? Na ordem, no momento que a gente vai resolver a carta, que a gente jogou a carta na mesa. A lenda, a gente resolve da mesma forma. O verde lá, né? E o vermelho, ele vai andar conforme a carta aqui determine, né? O verde, ele vai parar, ele anda 14, só que como ele vai passar a curva aqui, ele vai andar no modelo B aqui até a placa 1, o verde viria até aqui, e o vermelho, ele viria também para cá, só que como a pista está fechada com 2 carros lá, ele para uma antes, rente à área, a borda mais grossa da pista. Então a gente vai andando os carros todos a essa medida. No próximo, a carta de lenda vai revelar a próxima, né? Que eles tiverem que andar para andar todos os carros, né? Nesse caso aqui, o mais próximo da borda é o laranja. Aí a gente vê a cor laranja aqui. Dessa vez ele está depois da linha laranja e antes da curva. Ele vai entrar na regra A, que é o valor do velocímetro aqui do limite de velocidade da curva, mais a placa que está em cima do capacete dele aqui. O verde, a mesma regra, né? No caso aqui, o laranja seria 5 mais 0, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ele não poderia passar essa outra curva no caso, tá? Se esse 5 ele passasse, ele ia parar exatamente aqui, um ponto antes da curva. O verde, que é em seguida, ele vai andar também o mesmo valor, vai parar do lado. O vermelho, ele vai parar, ele vai andar o valor do limite da velocidade da curva 5 mais 0, que é 1, 2, 3, 4, 5, 1 antes, e não tem como, as lendas nunca pegam vácuo, tá? Então mesmo que tivesse um espaço, o vermelho não passaria. E o amarelo faz um turno dele como eu fiz aqui, como exemplo, né? E continua andando, controlando a velocidade como eu mostrei no primeiro vídeo, em todas as curvas.
Os mapas têm algumas peculiaridades, né, de expansão, que é o tile de clima, que a gente sempre revela um, e ele pode ter um diferencial aqui de cartas de imprevisibilidade que a gente saca no começo do jogo para cada jogador, e de carta de aquecimento de motor, né? E tem um símbolo que carrega aqui o clima, que vai interferir nesses tiles que a gente abre nos lugares, como esse aqui, por exemplo. Nesse trecho da pista que tem esse tile aqui, vai ser aplicado o tile principal que tem no tile de clima. Nesse caso aqui, não pode fazer esfriamento de motor no trecho da pista onde tem esse tile, porque aplica o trecho que tiver esse tile na pista, esse clima. E tem outros exemplos, né? Esse aqui são de trechos de pista, e tem esse tipo aqui, por exemplo, que é de curva. Esse é um tile que fica em curva. Então, por exemplo, se esse tile estivesse aqui, nessa curva número 5, o valor dessa curva seria diminuído em 1, menos 1. Então, o valor dessa curva, ao invés de ser 5, seria 4, limite de velocidade. Da mesma forma que tem o menos 1, tem o mais 1. Ele aumenta em 1, né? Pode aumentar em 1 o valor da limite da curva. Então, tem esses diferenciais. Esse mapa específico, ele tem os túneis, né? Que são essas áreas, essas partes mais escuras de pista no mapa, são túneis, né? Que a regra dos túneis é, quando você está com seu carro dentro do túnel, aquela etapa 8, que você descarta cartas de velocímetro da sua mão para sacar, você não descarta. Você não pode descartar nada, nem as de velocímetro, você não descarta nada e só saca para completar a sua mão. Essa é a regra do túnel. Fora isso, tem uma outra mini expansão, que é uma peculiaridade interessante, que são esses dois standees aqui de imprensa, né? Você coloca numa curva específica do jogo, no caso aqui tem um nessa curva e um nessa curva aqui. Então, como funciona aqui nessa curva, né, nas curvas onde tem a imprensa? Você precisa impressionar a imprensa, né, passando por essa curva, para você ganhar uma carta de melhoria desse outro tipo aqui. É de um outro tipo que não aquelas cartas iniciais. Então a gente deixa 3 cartas desse tipo abertas, né? A gente tem de vários tipos. A gente sempre deixa 3 desse tipo aberta. E para o jogador pegar uma delas, o que o jogador tem que fazer? Ele tem que passar em uma das curvas que tem a imprensa com o vácuo, né? Passar a curva usando o vácuo, ou seja, tem que ter um jogador ali próximo para aqueles 2 espaços que ele passe, seja do vácuo. Aquele exemplo que eu dei antes era um exemplo. Se um carro está, por exemplo, aqui, o amarelo chega aqui atrás, ele vai andar 2 espaços. Aliás, melhor aqui. Quando ele chega aqui, ele vai andar 2 espaços. Então, ele vai andar no vácuo 1, 2. Então, aqui ele passou a linha da curva. Então, ele passou essa linha aqui no vácuo, e se a imprensa tivesse aqui, ele teria impressionado a imprensa com essa ultrapassagem e poderia sacar uma das 3 cartas desse deck que fica aberta em jogo. Sempre que uma carta dessa for descartada, for sacada, né? For pega por um jogador, outra é reposta no lugar. Uma característica desse tipo de carta todas elas têm esse símbolo aqui, esse X. O que significa que ela é de uso único, que quando ela vem para o seu deck e sai na sua mão, que você utiliza, quando você terminar, você não vai pôr ela no seu descarte para depois voltar para sua mão de novo. Você descarta ela para fora do jogo. Esse é o uso dessa carta aqui. Uma das maneiras de conseguir ela é essa que eu ensinei aqui. Você ultrapassar uma curva que tenha a imprensa no vácuo. Uma outra forma é você ultrapassar, você cortar, né, cruzar essa curva, excedendo a velocidade dela em 2
ou mais. Lembra que eu expliquei a diferença, né, das cartas que eu joguei, que eram 7, né? Que era uma jogada assim de 2 cartas, né? Que ele excedeu aqui a curva que é 5 em 2. Então, se eu faço uma jogada dessa e passo por essa curva e excedo essa velocidade que era 5 em 2, no caso aqui em 7, eu também impressionei a imprensa, passei muito rápido aqui e posso sacar uma das 3 cartas que fica aberta desse deck. Então essas duas maneiras de impressionar a imprensa que fica em uma curva definida e sacar cartas desse deck. No geral é isso. É só para relembrar um pouco das regras, para não ter muita dificuldade na hora de jogar depois de um tempo. E qualquer coisa eu vou colocar adendos na descrição. Valeu!